Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre algumas atualizações do mercado do São Paulo e também essa possibilidade do time reserva jogar no Brasileirão contra o Fortaleza, agora que o São Paulo encara o time aí, o Leão do Ceará, agora no sabadão, jogo balada às 21h30. E o São Paulo pode ir com o time reserva, sim. O técnico Luiz Ubeldia fez um treino com o time reserva e eu, o Juba, vou te atualizar de todos os pormenores desse jogo e também do mercado da bola. Vou falar, por exemplo, agora da situação do Maurício Lemos, vou falar também do Marcos Antônio e tem uma novidadezinha para te apresentar aqui sobre o Alexandre também, uma coisa nada agradável, mas vamos junto. Chega comigo aí, deixa esse like. Posso contar com você nesse like aí? Quem deixa o like é humilde, amigo, gente boa, parceiro, tamo junto. Quem não deixa, paciência, né? Fazer o quê? Se inscreva no canal também, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço muita questão de você por aqui. Gente, o Galopo indo embora para o Boca ou então para outro destino, São Paulo estuda mesmo aceitar essa proposta do Boca, envolveu agora nas últimas horas o Paul Fernandes, aquele jogador que o Zubeldia chegou até a bater um fio lá, falou, ô Paul, e aí, aqui é o Zubeldia, vai encostar ou não vai? O Paul, aí nós não sabemos a resposta do Paul Fernandes, mas ele vai ficar sem contrato com o Boca e eu estou ainda apurando para trazer algo um pouquinho mais encorpado para vocês, tá? O que eu achei bacana para trazer nesse vídeo de hoje aqui, além do Marcos Antônio já ter treinado pelo São Paulo, o Maurício Lemos também vai ser jogador do São Paulo, tá? Tá por um mísero detalhe para ele assinar com o São Paulo Futebol Clube e o São Paulo agora, que tem a Copa do Brasil na terça-feira já, o São Paulo no sábado esboça colocar um time reserva. E é nessa situação que nós temos realmente que ter um pouco mais de elenco. Pensa comigo aí, o São Paulo empatou com o Botafogo, foi aquela, nossa, que jogão, puxa, podia ter ganhado. Foi aquele problemaço quando perdeu do Vasco, quando perdeu do Cuiabá e quando empatou com o Juventude. E também tivemos assim uma emoção forte quando ganhamos do Grêmio de 1-0 com a calça na mão ali, mas conseguimos ganhar. Então o Brasileirão ele é muito importante, cara. É aí que eu quero chegar. O Brasileirão ele é um torneio muito bacana e muito importante de ganhar também. E quando nós temos um time igual ao do São Paulo, que ele nos dá uma esperança muito da hora, e do nada essa esperança cai por terra, essa esperança retirada da gente, fica sempre um sentimento de decepção. Então o São Paulo, nessa situação, vendo que o torcedor São Paulino lota o Morumbi todo jogo, que o São Paulino realmente consome os produtos, ele chega junto com o time para dar essa alavancada, essa impulsionada, o São Paulo precisa de um time B, um time competitivo para disputar um brasileiro quando o time tiver que ser alternativo por conta de Copa do Brasil e Libertadores. Imagina o seguinte, se o São Paulo perde a Copa do Brasil, não sei agora pro Goiás, né? E perde também a Libertadores, também não sei agora pro Nacional lá do Paraguai. O São Paulo tem 2 confrontos fáceis, mas depois já pode pegar Palmeiras, Flamengo, Botafogo, todos esses times aí já nas quartas de final. Então dificulta muito pro São Paulo se ele for eliminado e tiver que ganhar um brasileiro, onde hoje ele tem 9 pontos a menos que o líder, que é o Botafogo. Então tem que jogar muito sério as Copas. E no Brasileirão não pode deixar ele escapar de vista. É aí que o Maurício Lemos ele entra com uma importância muito boa. Ele entra com uma importância de ser um jogador de nível classe A, um queridinho do Felipão, titular do Atlético Mineiro no passado, e ele seria um zagueiro junto com o Ferrarese para fazer uma dupla de zaga para jogar um brasileiro, porém sendo ainda uma zaga reserva. Então é muito bacana pensar que o Maurício Lemos, que o menino aí, o Marcos Antônio estão chegando porque vai dar uma encorpada. O Marcos Antônio, inclusive, deve pegar a vaga do Bobadilha mesmo. Eu tava me informando sobre isso, ele vem para ser titular. O Zubeldia não fala ainda quando vai ser, ele está em adaptação, ele não jogava, tinha uns 3 meses já que ele estava fora dos gramados, mas agora ele vem e aí, quando se adaptar, conseguir ter condições de jogo, ele deve pegar essa vaguinha titular aí, principalmente por conta das ausências de Alisson e também de Pablo Maia, beleza? Então, meus amigos, o São Paulo vai pegar o Fortaleza agora às 21h30 no Morumbi não. Vai pegar o Fortaleza às 21h30, é lá, né? Eu vou até confirmar essa informação aqui, porque não é que isso é um pré-jogo, não. Eu vou fazer esse vídeo aqui amanhã, mas o São Paulo pega o Fortaleza, então vamos lá. Próximo jogo do São Paulo. Olha aqui, ó. Próximo jogo do São Paulo no dia 27, Fortaleza lá, às 21h30. Então o São Paulo pega o Fortaleza lá, 21h30, e aí não tem jogo fácil, né?
quando é o Fortaleza lá. Nunca tem, não importa a condição. E esse Fortaleza de hoje, ele não é um Fortaleza que nós vimos anos atrás. Ele é um Fortaleza todo remodelado, com uma história sendo reescrita. É outro nível de time. Não você vai, eu vou ganhar do Fortaleza lá. Vai nada, vai nada. Pode ganhar, mas vai ter que jogar igual jogou contra o Botafogo. Entregar tudo para tentar uma vitória lá. Não é fácil, não. E aí o São Paulo com o time reserva pinta para a vaga do Lucas Moura, mesmo com o time titular, pinta para a vaga do Lucas Moura, que está suspenso, a possibilidade do Eric voltar para o time titular. Pode ser também o Rato. O técnico do São Paulo, não o Zubeldia, mas o auxiliar dele que comandou o São Paulo contra o Botafogo, ele falou do Eric, falou que o Eric ele tem que ficar esperançoso. Ele perdeu realmente espaço, mas ele tem que ficar esperançoso, segundo o técnico do São Paulo, porque daqui a pouco ele agarra a oportunidade e pode jogar. O que muito preocupa a gente é que o Lucas Moura, para sair do São Paulo, nós tivemos aí um Nestor que pode entrar, mas entrou o Michel Araújo. Então, se pensar que o Michel Araújo entrou no último jogo no lugar do Ferreirinha, é muito, muito triste. Dito isso, pode ser que o São Paulo entre com a formação Ferreirinha, talvez o André Silva ou o próprio Caleri, não pensando em poupar, e coloque sim no lugar do Lucas Moura Rato, coloque no lugar do Lucas Moura ou Ferreirinha, ou pode colocar o Rodrigo Nestor chamando junto com o Luciano para engordar o meio-campo ali, dar uma acrescentada no meio-campo. Então, as opções pro Lucas Moura não são nada agradáveis, não são nada bonitas. Eu acho que o Eric, tendo esse Lucas Moura mal posicionado pela ponta direita, o Eric é o cara hoje que deveria mesmo ser o jogador que vai substituir o Lucas Moura. O Eric ele é um cara que escreveu uma página muito bonita na história do futebol lá pelo Ceará, e é um cara que chegou no São Paulo pedido pelo Dorival Júnior. É um cara de muita esperança de jogar futebol, muitos gols, muitas assistências. Chegou no São Paulo, o cara ele foi totalmente escanteado. Nós estamos vendo isso ser comum quando, por exemplo, o William Gomes foi escanteado, o Henrique Carmo sequer joga, o Rodriguinho desapareceu e tem muitos outros nomes que sumiram do São Paulo. E agora quando a gente olha para um cara igual o Eric, bate uma tristeza, né? Agora, vamos imaginar que chega o time reserva para jogar. Aí o São Paulo não deve poupar o Rafael. Seria o Jandrei reserva ainda, paciência. Rafael no gol. O Rafinha pode ter uma chance agora pro Igor Vinícius descansar. Então ficando o Rafinha. A zaga seria o Ferrarese. E aí pode aparecer um Sabino. Não vai aparecer um Belém. Pode aparecer um Sabino jogando junto com o Ferrarese. Inclusive eu acho que deveria colocar. Se não, nada justifica terem comprado o Sabino. Isso é bizarro, se pensar bem. Então, já que vai pôr um time alternativo, precisa poupar contra o Fortaleza para encarar o Goiás pela Copa do Brasil, tem sim que ser um time reserva. E aí você pensa, Rafinha, legal, características de titular até ano passado, esse ano aqui machucou, é o Rafinha, solta o lateral esquerdo, deixa o Rafinha mais como um zagueiro, ele funciona. Mais ou menos ele funciona. Não é nenhum problema alarmante que você fala, meu Deus, o Rafinha. Não, Rafinha, tá de boa, tá de boa. Rafinha, Ferrarese, Sabino e Patrick Lanza. Esse time não é um time pior do que, sei lá, como que chama aquele lateral esquerdo lá do Bruno Pacheco, Tite, sabe? Tem uns caras ali no Fortaleza também que você fala nada demais, cara. Bem treinados, focados, resolvem, dão certo. Então, porra, Rafinha, titular até no passado. Ferrarese, monstro que veio do grupo City. Sabino, que é alguém lá do Moneyball, né? Do grupo de scout, do homem que mudou o jogo. Esses sábios da bola que mexem com scout, contrataram Sabino. Então, Sabino e Patrick Lanza. Promessa da base, que encarou todas as convocações de seleção brasileira de equipes de base. Eu acho até que no último jogo que jogou, cruzou algumas bolinhas, foi menos tímido que o Wellington. Eu gostei sim do Patrick Lanza. A dupla de volantes é preocupante, porque aqui teria que ser hoje, talvez aí Lisiero e o outro eu não consigo me lembrar, talvez o Nestor. Imagina, Lisiero e Nestor. Ai, caramba, Lisiero e Nestor. O Yerson Mendes não deve ficar no São Paulo mesmo. E aí o São Paulo tendo uma dupla de volantes aí, poupando o Bobadilha e Luiz Gustavo, Lisiero tá lá. E voltou e está junto com o super time. Você gostaria de Lisiero e Nestor no São Paulo? Caramba, não tinha parado pra pensar nisso. Galo,
seria talvez o Nestor e Galopo, Lisieiro e Galopo. Acho que aí fica, você fala, bom, vamos esperar, não sei o que vai acontecer, vamos testar, né? Na meia, poderia ter lá o Michel Araújo e mais um, né? E aí no ataque você conta com o Eric e André Silva. Pode até colocar um outro ponto, o William Gomes, e colocar um meia só. Tem uma variação aí legal. A dupla de volante, rapaz, não dá risada não, hein? Não vem rir aqui de Lisieiro e Nestor de volante, não. Que coisa esquisita, né? Olha o São Paulo, emprestou o Luan pro Vitória, emprestou lá o Jegson Mendes, voltou, não quer usar. Jegson Mendes pode ir pro Del Valle agora. E também o São Paulo mandou embora o Gabriel Neves e acabou vendendo. E ficou aí, Lisieiro e Nestor é o que tem de volante hoje. Ah, e emprestou o Ibali também. Não contente, né, em emprestar todos, o Ibali que fez uma boa copinha acabou de ser emprestado também. Então muito complicado analisar isso aí do São Paulo, mas paciência, tudo bem, é o que tem pra hoje. Meus amigos, o Paul Fernandes, o Zubeldia ligou pro Paul Fernandes, e eu até falei que ia falar disso depois, mas assim, se o Zubeldia tá tão interessado e chegou a ligar pro Paul Fernandes, nós devemos ter ele sim no elenco de São Paulo. E aí, me sinaliza, pelo menos pra mim, que o Bobadilha vira banco do Marcos Antônio e o Nestor deve ser vendido. Se o São Paulo tá realmente tão interessado em emprestar o Ibali, emprestar o Jegson Mendes, vender o Gabriel Neves, não quis o Luan de volta que tá no Vitória da Bahia, e ainda assim tem o Nestor podendo ser vendido, e o São Paulo querendo o Paul Fernandes, claro, ele é um meio campista, ele não é só volante, mas pode sim, o Paul Fernandes ele deve chegar no São Paulo nos próximos dias, o São Paulo deve fechar com ele, é um jogador sem clube quase, ele acabando o contrato com o Boca Juniors está livre, o Boca não vai ter o direito dele quando o São Paulo assinar um pré-contrato, se o São Paulo assinar, e o Boca poderia facilitar a vinda dele num rolo com essa compra do Galo, porque eles estão insistentes pra caramba. Eu acho que o Paul Fernandes chegando no São Paulo agora, conhecendo muito pouco, tá? Vamos falar a verdade? Conheço muito pouco do futebol do Paul Fernandes, mas se o Zubeldia quer, eu acho que o Zubeldia ele merece ter alguns jogadores da confiança dele, até é importante para ele não chegar amanhã ou depois na coletiva e falar: ah, mas falta tal peça, eu pedi e não veio. Então se entregaram pra ele. Não estamos falando do De Bruyne, do Messi, né? Não estamos falando de um cara tão brabo, não é o Mbappé que vai custar o que não tem. É o Paul Fernandes que vai ficar livre no mercado, já tá no Boca, que já tem pouquíssimo dinheiro. Então comprar o Paul Fernandes, trazer ele pro Zubeldia, entregar e falar: vai Zubeldia, agora você me entregue o resultado, eu acho que é uma coisa bacana assim, fica legal de pensar. E eu penso que o São Paulo vai trazer o Paul Fernandes sim. O que você acha sobre isso aí? O vídeo de hoje foi esse. Ah, o Alexandro, né? O Alexandro ele recebeu do São Paulo uma proposta. E o que eu me informei nas últimas horas é que ele fez uma contraproposta para o São Paulo e o São Paulo não se interessou tanto assim e o negócio esfriou. Eu vou me aprofundar agora, venho com o vídeo da tarde para explicar melhor sobre essa questão do Alexandro, beleza? Então, agora sim, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!